Bem, pessoal, a gente vai fazer aqui demonstrar uma forma de você conseguir jogar com o jogo na dificuldade extrema, né? Muita gente tem dificuldade em colocar o jogo para rodar e jogar de uma forma um pouco mais fluida e completa na dificuldade extrema, justamente porque o jogo ele começa, o inimigo, a inteligência artificial, começa com uma pressão muito forte logo de início. E conforme o jogo vai se desenvolvendo, o tempo vai passando, cada vez vai piorando mais ainda. Então eu vou passar uma forma de jogarmos que pode ser um pouco mais efetiva para quem está começando no jogo, não tem tanto controle ainda do micro gerenciamento nem do macro gerenciamento do Age of Empires e vai fazer com que você possa colocar um desafio a mais nessa parte de dificuldades. Esse aqui é o nível extremo, eu coloquei a velocidade casual, é um pouco mais devagar que a normal, justamente para permitir que você tenha um controle maior da jogabilidade, né? Com o tempo você pode aumentar a velocidade e deixar no jogo normal, de forma a deixar o jogo um pouco mais similar ao que você vai encontrar no multiplayer. Essa tática que eu vou passar aqui, ela não é tão utilizada assim em multiplayer, mesmo porque no longo prazo ele não é tão frutífero. Mas vamos lá. Só para constar uma coisa, eu coloquei de início que a gente era aliado, mas foi um erro que estava marcado em outro jogo de mais jogadores, e aí o meu suposto inimigo aqui estava como aliado. Mas logo eu mudei e não afetou muito o jogo não, porque assim que eu mudei, logo de início ele já se tornou agressivo com relação a mim. Vamos lá. O jogo começa normal, já começa criando aldeões e construindo as duas casas da forma que você vê aí na internet para começar o jogo, né? Para arrancar a Idade das Trevas, já vai iniciando com 6 aldeões direto na comida, nas ovelhas. Eu vou dar uma acelerada aqui. Eu gosto de fazer esse controle aqui de aldeões, porque deixar nesse modo aqui para apresentar a quantidade de aldeão, e isso é um bom controle para você saber rever os seus jogos e ver como é que foi o seu desempenho ao longo da jogabilidade do jogo, do desenrolar do jogo. Eu coloco de início 6 na comida, 3 na madeira só, e aí deixo ele fluindo. Depois do terceiro na madeira, eu venho e continuo com a comida. Essa parte aqui, aquilo nada diferente do que a gente vai encontrar por aí no YouTube com relação a táticas e, enfim, o metagame que os caras colocam para começar o jogo. Eu vou ficar na Idade das Trevas com 19 aldeões, população de 20, e aí eu já passo para proximidade, Idade Feudal. Vai dar, vocês vão perceber que vai dar o tempo certinho. Vou colocar apenas 2 aldeões aqui nos arbustos. Gosto de ter esse controle. Puxo mais um aqui para chamar o outro javali. Vocês vão perceber que ele vai chegando e eu já estou matando toda a comida do que estava aqui aguardando acabar toda a coleta. Começa a ficar meio cheio. Eu gosto de deixar bastante gente aqui, não jogar muita gente no moinho para coletar frutas, porque essa velocidade de coleta de comida é maior, então acaba que eu consigo chegar na quantidade ideal. Olha aqui, ó, se vocês perceberem, eu tô com todos eles aqui coletando, tô com 19 aldeões, tô com apenas 178 comidas e tô fazendo a pesquisa da tecnologia do TEAR, e quando ela terminar eu praticamente já vou estar com toda a comida para passar para a proximidade. Eu fiz aqui a escolta, o mapeamento aqui com o meu batedor a cavalo. Chegando aqui que eu estou um pouco mais tranquilo, eu já começo a empurrar o meu avestruz. Seria meu servo, mas é meu avestruz. Joguei todo mundo para dentro, botei para passar para a proximidade. Vou apanhar um pouco aqui do avestruz. Sofri um pouco para ele
Esperei ele chegar aqui no meu centro de cidade. Eu tava fazendo mais de uma coisa, mas enfim, deu certo aqui. Pelo menos para pegar uns 2 aqui deu certo. Vou lá, busco outro. Nisso tem um rapazinho parado aqui. É que eu tava justamente nessa dificuldade aqui. Isso aqui é importante colocar pelo menos mais um aqui perto. Caiei aqui no negócio, mas tá bom. Aqui, ó. Ó, aqui eu troquei de posição de aliado para inimigo, que quase aquele erro que estava no começo. Não foi proposital, foi apenas um lapso. Então, na hora que eu passo, eu já vou começar a fechar o meu centro de cidade aqui, todo o meu cerco da cidade aqui eu vou fechando. Já coloco aqui e já coloco também para um pouquinho de madeira, eu já coloco para construir o meu estábulo. Essa é um metagame com estábulos, ou seja, eu vou fazer uma pressão com batedores a cavalo. Então ele vai ser uma unidade com mobilidade rápida, com um ataque não tão efetivo, mas vai me ajudar muito a entrar e sair na base inimiga para atacar os inimigos. Lembre que nesse começo, algo muito importante para ser efetivo contra a inteligência artificial no modo extremo, é bem interessante fazer uma baixa de aldeões inimigos e segurar um pouquinho a economia. Tanto que tem vai ser até um próximo vídeo, eu vou tentar fazer com que eu não ataque, não mate tantos inimigos, mas eu prejudique bastante a economia do meu inimigo. Então isso vai retardar bastante a evolução dele. E concomitantemente eu vou desenvolvendo aqui a minha economia, né? Vou controlando o meu macro gerenciamento do jogo. Se perceber, eu já coloquei um estábulo, já vou colocar para criar batedores a cavalo. Aqui acho que era até desnecessário colocar esses 2, mas de repente se o inimigo fizer um rush com homem de armas, aqui eu já estou fechando, já consigo me proteger de uma forma um tantinho rápida. Demorei a começar a criar os batedores a cavalo, mas tudo bem, tá parado, agora eu comecei. Vamos lá, vamos dar uma aceleradinha. Só para vocês verem, estamos relativamente empatados, quase eu demorei um pouquinho, ele está com 2 a mais, na verdade 1 a mais. Um ADO a mais. Aí agora a gente empatou, isso porque estávamos demorando um pouquinho para criar um aldeão ou outro, mas eu percebo que aqui eu já comecei a colocar na produção de batedores a cavalo. Uma coisa interessante é colocar a primeira tecnologia de ataque já para ter uma efetividade no ataque contra os aldeões, né? Isso vai fazer com que a gente mate um pouquinho mais de facilidade, mas lembre-se que os batedores a cavalo não são tão fortes, então é fácil deles caírem perante aldeões. Veja que o centro de cidade inimigo já estava demarcado porque ele começou como meu aliado, não era para ter isso, mas de qualquer forma a escolta acha bem. Ó, estou produzindo ainda os meus aldeões, mas ainda assim estou fazendo o ataque. Então entrei e saí porque ele já vai aparecer com os piqueiros, então eu entro para fazer um ataque rápido, que é só automático. Perceba que eu já estou com 35, com 5 a mais, muito provavelmente ele está realmente, eu vou até tirar o daqui, agora eu só não sei se ele está já passando castelos, enfim, de qualquer forma, você já percebe que eu tô com quase 10 aqui, quase 10 aldeões na frente, isso já é muito importante. Talvez ele esteja passando a castelo, mas de qualquer forma é bem importante. Não está passando não. Ele está só segurando mesmo a produção. De qualquer forma, você perceba que ele começa a produzir piqueiros. Ele até demorou um pouquinho para produzir, porque ele percebe que você está produzindo cavalos, então cavalaria, então ele já vai com o piqueiro, que é a anticavalaria. Aqui
Aqui você já percebe o quê? Que tem uma grande diferença de aldeões, e isso já compromete extremamente o jogo deles. E veja que eu não me boto em risco, atrapalho bastante a economia deles, entro e saio, não entro no raio do centro da cidade, a não ser sem querer. Ele avançou para castelo. Você vê que ele já tinha um estábulo e uma ferraria. Ele quis fazer um Fast Castle Age, então isso prejudicou um pouco a economia dele, é natural. E ainda somado ao fato de que eu entrei para fazer os raids em cima dos aldeões dele. Ele entra aqui com uma cavalaria móvel rápida, né, que são os cavaleiros, mas é claro que os batedores são mais rápidos, eles entram e saem com mais eficiência. Ele vai ficar correndo atrás sozinho, não vai fazer muito estrago. O problema é deixar escapar e os piqueiros pegarem os batedores parados. Aí complica um pouquinho o jogo. Vamos lá, aqui você já vê que nós estamos com 20 de diferença. Eu já baixei pelo menos uns 10 aldeões. Isso daqui que não pode acontecer, ó. Tem que sempre deixar ele rodando. Eu vou... Ó, na minha jogada eu estava mais ou menos com essa visão, sabia que tinha aqui. E nisso eu vou entrando e saindo. Percebo também que ele já está na idade dos castelos, eu estou na idade feudal. Não estou preocupado com isso, porque eu não penso em agora ter um poderio bélico muito forte. Eu tenho que ter um poderio bélico suficiente para atrapalhar a economia dele e matar alguns aldeões. Vamos ver quanto é que está a diferença de aldeões. Está de 20, eu estou com mais que o dobro. 27, 28, quase 28 aldeões a mais. 28 não, isso, 28. 30 aldeões a mais agora. Quase 30. E estou produzindo. Não preciso nem me preocupar com a idade dos castelos, mesmo porque ainda que ele construa 3 centros de cidade, ele já está vindo para o segundo centro de cidade. Aqui não vai fazer muita diferença, porque eu já estou com, daqui a pouco, quase o triplo de aldeões. Minha economia está muito superior à dele. Pode perceber que, apesar dele estar na idade dos castelos, ele tem 28 de comida. Agora ele não consegue nem produzir aldeões. Eu estou bem mais adiantado do que ele. Aqui, escapeis, aqui foi um erro, não poderia ter deixado isso. Você vê que tem... É porque o tempo todo você vai estar fazendo o controle dos batedores a cavalos e também da sua economia. Então isso aqui às vezes é a grande dificuldade. É por isso que você tem que treinar, na minha opinião, na velocidade casual, que daí você consegue se habituar bem a esse tipo de mobilidade de jogo. Tem que usar as hotkeys, né, os atalhos no seu teclado, de forma que você consiga ter mobilidade entre a zona de combate e o seu centro de cidade, né? Sempre apertando o H. Aqui, por exemplo, a minha tropa está selecionada no grupamento 1, então eu só... aqui não está. Então eu vou só fazendo as alterações aqui. É que aqui eu não consigo escolher o grupamento pelo jogo salvo. Vamos acelerar um pouquinho. Agora eu cheguei na idade dos castelos. Percebo também que eu nem preciso me preocupar tanto com o ataque deles, que eles não têm unidades de ataque, senão unidades de defesa, ou seja, unidade contra cavalaria. A unidade de ataque que eles têm são os cavaleiros, mesmo assim são em 3, e eu estou fechado. Pouco a pouco eu vou começar a abrir aqui ou aqui, é por isso que eu tenho que ficar com um certo cuidado, mas de qualquer forma ele está tão preocupado em se defender que ele produz piqueiro sempre para correr atrás de mim, sempre em tentativa de me contra-atacar. Mas de qualquer forma são unidades inefetivas para combate a aldeões. E aí eu venho com uma unidade que vai vir com força já para cima dos aldeões. Perceba uma coisa, eu não estou nem preocupado em pegar pedras para fazer a construção de castelo, mesmo porque o castelo que eu vou colocar daqui a pouco vai ser um castelo defensivo, meramente defensivo. Não vou fazer algo que eu acho que é até um pouquinho errado fazer no jogo aqui,
que é só quando você está com muita dificuldade mesmo, que é possível colocar um castelo, como o pessoal em espanhol diz, em la cara, né? Castelo em la face. Você coloca aqui um castelo em frente à economia deles, automaticamente a inteligência artificial, que não é tão inteligente assim, começa a atacar o castelo com unidades inexpressivas. Por exemplo, ele ia fazer um ataque com piqueiros que não ia adiantar de nada. Então acaba meio que sendo uma trapaça, porque você joga em cima de um erro muito crasso com relação ao jogo. É certo também, por outro lado, que você vai encontrar, a depender do estágio da economia do seu inimigo, de ataques com os aredes e tudo mais, e aí a coisa fica complicada. Então, se você quiser colocar um castelo aqui, já fique preparado com alguma unidade, com um bocado de unidades corpo a corpo, de forma a ser algo minimamente efetivo para derrubar os aredes. E se for para colocar algum castelo, coloque aqui, você vai tentar ter, ou aqui, colocaria aqui. Alto prejudica a coleta de madeira, prejudica fazendas aqui, e aí prejudicaria também os dois outros. Então você coloca no ponto estratégico. Outro bom ponto seria colocar ele aqui. Atrapalha a coleta de madeira, atrapalha o pouco esse fazenda, atrapalha aqui, inclusive essa passagem que eventualmente coletar pedras. Perceba que eu continuo rodando com uma unidade móvel e veloz, que eram os cavaleiros. Agora eu voltei a produzir os batedores a cavalo, só porque eu estava transitando já para a idade imperial. A diferença aqui é bastante grande. Diferença de aldeões, olha só, eu tô com o dobro de aldeões aqui, o jogo já não tem volta, não tem mais como ele ganhar de você. Então você pode o quê? A partir de, veja que eu coloquei também um castelo defensivo, não coloquei um castelo lá na frente. Se eu quiser eu só recuo, e aí vai depender, às vezes a inteligência artificial vai te atacar, ou às vezes ela vai perceber que ela não consegue e ela recua. Muitas vezes ela ataca até morrer aqui, até perder. Por isso que eu coloco um castelo bastante recuado, até para não ficar muito desleal a jogada. E também isso é importante, você deixar o jogo fluir um pouquinho. A partir de agora você percebe que a economia está muito diferente. Militarmente eu estou superior, então se eu quiser acabar com o jogo 5 minutos eu acabo, mas aqui é interessante você começar a deixar o que? Deixar o jogo fluir um pouco para o seu inimigo e fazer as estratégias que você quer botar em prática. Então, por exemplo, aqui nós temos franco, colocar o que? Eu quero fazer uma cavalaria junto com um lançador de machado para repelir eventuais piqueiros, alabardeiros e tudo mais. Então você deixa o jogo fluir um pouquinho e bota essa estratégia. Se você quiser vencer um pouco mais rápido, já vai colocando os castelos. Eu nem coloquei muito para pegar pedra, mas já vai colocando os castelos em volta da cidade dele, e aí você inviabiliza a economia do seu inimigo, e aí acabou o jogo praticamente. Aqui eu nem precisava ter passado a unidade imperial, eu deixei o jogo um pouquinho, que eu queria justamente criar alguns lançadores de machado, para fazer um combinado de lanceiro com lançadores com cavaleiros. Aqui eu vou para cavaleiros, né? O jogo está relativamente dominado aqui. E é como eu falei, eu só deixei um pouquinho o jogo fluir, coloquei mais um castelo só para ajudar na produção de lançadores de machado. Aqui continua praticamente o dobro, estou com 43 aldeões a mais. A economia deles está bem defasada, olha só, 60 de mira, 10 de madeira. Ele produz tudo que ele produz, ele gasta em unidade de contra-ataque. São inefetivas já nessa altura, mesmo um piqueiro, mesmo uma unidade de contra-ataque de cavalaria, ela já não vai ter efetividade, principalmente agora que eu passei para a paladina. Então não tem muito o que fazer. Com o lançador de machado aí acabou o jogo, aqui já não tem mais muito o que fazer pelo inimigo. Qualquer coisa que eles fizerem acabou. Então você vai perceber o que? Qual que é o grande lance? É uma estratégia que você não vai conseguir usar no multiplayer, porque em
pelo menos não no seu modo extremo, tal qual eu usei aqui. Porque chega a determinado momento que você tem que transferir o seu exército para cavaleiro, senão também fica um pouquinho inefetivo. O jogador humano ele é um pouco mais inteligente que a inteligência artificial. Em certo ponto ele percebe que não adianta aquela jogada, então ele vai se fechar um pouquinho, vai se defender melhor, então não vai adiantar muito. É bom apenas essa estratégia, ela é boa apenas para jogar contra a inteligência artificial. É claro que ela te treina também para fazer aquele arranque de jogo bem agressivo, bem antecipado, e você pode usar aquela modalidade no multiplayer, mas de forma bem inicial, só para fazer uma pressão no seu oponente mesmo, porque investir nos batedores a cavalo é caro, porque ele custa comida e ele justamente vai atravancar a sua economia. Então você pode gastar aí uns 4, 5, 6, no máximo 8 batedores a cavalo e deixa rodando, a não ser que você perceba que aquele jogo fluiu, aí você investe naquilo. Bem, essa é uma estratégia possível. Eu vou tentar trazer outras estratégias para vencer a inteligência artificial no modo extremo, na dificuldade extrema. Tem algumas um pouco menos arriscadas, porém, como eu disse, acaba sendo um pouquinho desleal, como você colocar torres, usar torres, enfim. Mesmo porque o computador não sabe contra-atacar com torres, tal qual no jogo multiplayer você vai encontrar por aí, né? Você vai encontrar muita gente que vai justamente contra-atacar o seu Tower Rush com towers também, né? Com torres. Então aqui você não vai ver isso daí. Vai ter algumas outras modalidades também, mas é sempre baseado na mesma premissa: segurar a economia. Se você quiser jogar com o computador na dificuldade extrema, de igual para igual, é bastante complicado. Também vou tentar fazer uma estratégia que eu utilizo com arqueiros que dá certo, mas é bastante difícil, porque ele cresce na economia melhor que você, sempre investindo na medida necessária de unidades militares, então fica bastante custoso. Mas isso eu vou deixar num próximo vídeo. É isso aí, galera. Quem curtiu, curte aí e falou.